Oi, pessoal. O governo Bolsonaro acabou. Daqui para frente, o governo Bolsonaro ele vai rastejar, vai caminhar como um zumbi. Após sucessivas derrotas em todas as áreas, pela incompetência, pelo governo criminoso, o governo Bolsonaro não vai deixar saudades, exceto para aquela parcela que ainda admira, que ainda o chama de mito. Para os outros, nem um minuto de saudades. Hoje foi a pá de cal. A suspensão por Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre Ramage, ou Alexandre Lavagem, dá um ponto final nesse governo. Por que ponto final? Porque é a primeira vez, de verdade, que o STF enfrenta esse governo. Um governo fascista, um governo imperial, familiar e defensor do crime organizado. O STF, através de Alexandre de Moraes, coloca a pá de cal. E por que coloca a pá de cal? Independente se tiver renúncia, coisa que dificilmente vai haver, ou impeachment, que é uma possibilidade. Independente disso, o governo Bolsonaro ele vai ter mais 2 anos e meio de tristeza, de abandono, de isolamento. Impossível conseguir o que ele queria, que era um golpe de Estado, não vai conseguir. Até os militares que o apoiam, que participam do governo, porque hoje nós temos um governo militar das Forças Armadas, vão acabar abandonando, como Moro fez, como Mandetta fez, como Bibiano, que foi expulso, e outros mais. O abandono será fatal. Paulo Guedes ainda mantém porque o grande capital, os banqueiros, e Paulo Guedes é um banqueiro, Bolsonaro tem sido muito gentil e tem cumprido a promessa, tem dado tudo para os bilionários banqueiros. E para os pobres, nem osso. Essa pá de cal no governo Bolsonaro tem que lembrar as semelhanças quando Lula foi suspenso também a sua nomeação no governo Dilma em 2016. E lembrando que o de Lula era bem menos grave, porque ele partia de uma publicação ilegal através de Moro. Moro jogou para a imprensa uma escuta clandestina. Por que clandestina? Porque não estava autorizada, e através disso Lula foi impedido. Lembrando que em Temer também, aquela ministra do Trabalho, também teve a nomeação impedida pelo STF, e tanto Temer como o governo Dilma, a partir daí, não teve mais governo. Dilma com impeachment e o Temer foi até o final, fazendo reforma trabalhista, dando tudo para os banqueiros, mas não conseguiu mais administrar. E ambos ficaram reféns do Centrão. E casualmente, Bolsonaro repete o mesmo trajeto. Está refém do Centrão, está sendo cooptado e cooptando o Centrão. Aquela história de fim de corrupção era para boi dormir. Então, Bolsonaro acabou o governo hoje. Hoje acaba oficialmente o governo Bolsonaro. Lembrando de algumas coisas interessantes. Vamos se lembrar aqui que assim como o Collor, que caiu através também do impeachment, foi abandonado. E uma das coisas para o fim de governo é o abandono, primeiro, da imprensa. A imprensa elegeu Collor, a imprensa ajudou a eleger Dilma e Lula, que lembrando que em 2002 o PT faz um acordo nacional de pagamento de dívida com a Carta Brasil,
ele promove todos os contratos, os banqueiros têm lucros bilionários durante os 13 anos do PT. E assim como foi ajudado pela imprensa, também a imprensa enterrou o PT. Temer foi a mesma coisa, a imprensa colocou Temer, tirou Temer, e agora a imprensa colocou o Bolsonaro, também vai ajudar a tirar o Bolsonaro. Essa é a primeira coisa. O segundo, precisa de gente na rua. Por enquanto não temos gente na rua, mas vai ter gente na rua. E independente se vai terminar o governo Bolsonaro ou não, se ele vai conseguir chegar ao final, o governo acabou. E aí nós temos que analisar algumas coisas sobre a suspensão do ramagem ou lavagem. Esse diretor da Polícia Federal é amigo pessoal da família Bolsonaro, sem nenhum problema. Quando você vai para o governo, você escolhe as pessoas de sua confiança. O problema é outro, que é o que Alexandre de Moraes coloca na decisão. A impessoalidade, a moralidade e a questão da coisa pública, do interesse público. Pessoalidade e moralidade, porque ele é de dentro da casa e ele está sendo colocado claramente, até porque Moro já tinha lançado essa informação, para impedir os processos e para o Bolsonaro ter acesso aos processos dos crimes da família, tanto dele como dos filhos. E não são poucos crimes. É crime de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, rachadinha, a defesa de milícia, do crime organizado da banda podre da polícia, apoio a Adriano, aquele criminoso do crime organizado, o Queiroz, que ninguém toca no Queiroz. Então a Polícia Federal, a nomeação do ramagem ou lavagem, é especificamente para isso, para que os processos não cheguem aos crimes da família Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Levando o governo Bolsonaro está cheio de crimes. Crimes na comunicação, que já abriu processo, crimes em relação ao meio ambiente, crimes de corrupção, gasto em cartão corporativo, enfim. A ideia era essa. Então, o Alexandre de Moraes, acertadamente, ele coloca que faltou a impessoalidade, a questão da moralidade e a questão do interesse público. E a Polícia Federal, ela é a polícia judiciária da União, não é a polícia da família Bolsonaro. Ela não é agência de inteligência. E mesmo a agência de inteligência que supre o presidente de informações, não é do governo. Ele é de Estado, é órgão de Estado. Então, o STF tomou uma atitude corajosa e não poderia ser diferente. E vamos também relembrar alguns fatos aqui, que já aconteceram em outros tempos, em que o STF tem se colocado em outras oportunidades da mesma maneira. Quando o Gilmar Mendes impediu o Lula de assumir, e lembro, diante de provas ilegais, quer dizer, muito menor o poder ofensivo à Constituição do que nesse momento. Nesse momento tem um ministro da Justiça, o Moro, que coloca claramente que a troca do diretor da Polícia Federal é para isso, é para proteger os crimes do governo Bolsonaro e da família Bolsonaro. E vamos também aqui pontuar uma coisa muito importante. Moro também deveria ter sido impedido de assumir como ministro da Justiça. Lógico que o STF não teve culhão para isso. Bolsonaro veio com uma votação de 50 milhões de votos. O STF se acovardou. Por que Bolsonaro, a partir da nomeação do ministro Moro não poderia ter sido nomeado ministro? Porque foi Moro que tirou do jogo o candidato que estava em primeiro lugar, que era Lula. E este juiz que deu essa decisão foi ser empregado de Bolsonaro que ganhou a eleição. Então vamos lembrar, nunca é demais lembrar, Bolsonaro é cria de Moro, Moro não é cria de Bolsonaro. Primeiro foi Moro é que criou Bolsonaro, porque Moro veio dar sustentação para a campanha do Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele se criou pela imprensa, sempre pelas oportunidades que a imprensa deu para ele falar as coisas fascistas que ele defendia,
e que os ignorantes e fascistas também, ou alienados, ou simplesmente só ignorantes, achavam maravilhosos e batiam palma, achavam maravilhoso e batiam palma. Então, o Bolsonaro não podia nomear Moro, porque foi Moro que tirou judicialmente da campanha, da corrida presidencial, o primeiro lugar na pesquisa, goste ou não de Lula. Isso é um fato. Então, jamais, em lugar nenhum do mundo, Moro poderia ter assumido. O STF acovardou, mas agora está colocando as coisas no lugar. Que bom. Abraços.